e a força do homem e a habilidade do indivíduo é capaz de salvá-lo, independente da própria pessoa de Cristo. Essa é a realidade que vivemos hoje, e é muito precioso podermos abrir as Escrituras e retomarmos esse tema acerca do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los, na primeira sessão nós vamos falar do Evangelho proclamado desde o Antigo Testamento, e na segunda sessão do Evangelho no Novo Testamento, o mesmíssimo Evangelho no Antigo e no Novo Testamento. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler, irmãos, verso 16 até o verso 17. Eu vou expor o capítulo 59 como um todo, mas eu quero ler apenas com vocês esses dois versos, e eu quero que vocês mantenham as Escrituras abertas para podermos olhar para o texto do início ao fim. Isaías 59, 16, 17 diz assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. De zelo como de um manto. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador das nossas vidas, nós suplicamos mais uma vez o Teu favor sobre nós quando abrimos a Tua santa palavra, ó Deus. Visita-nos com Teu Espírito, com o poder da Tua graça. Fala conosco pela Tua palavra. Faz ouvir a Tua voz no íntimo do coração do Teu povo, para que o Senhor seja glorificado e nós possamos ser profundamente transformados nesses dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O livro do profeta Isaías, irmãos, nessa última sessão do capítulo 59, que parte para o encerramento do livro desde o capítulo, podemos dizer, 55 em diante, ele trata dessa maneira. É a época, a proclamação do Evangelho depois da morte do Cordeiro. É interessante que o Cordeiro ele é imolado em Isaías 53, quando é anunciado que ele levou sobre si o nosso pecado e ele foi morto por nossas transgressões. E ele, ao morrer por nossos pecados, ele vive a interceder por nós, como a Escritura claramente nos ensina. Agora, Isaías se volta ao povo e, pensando aqui no cativeiro já babilônico especificamente, anunciando aqui a própria restauração e como esse povo vai ser transformado, que agora o povo que não fazia a vontade de Deus fará a vontade de Deus, e como esse povo fará a vontade de Deus, fará por meio do poder daquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Esse povo vai ser transformado pelo poder do Evangelho. E o que acontece aqui no capítulo 59, irmãos, é uma descrição exata daquilo que ocorre quando o pecado entra no mundo e como o Evangelho é proclamado imediatamente como a única esperança do homem. O que nós vamos ver aqui nessa sessão é o seguinte: nós vamos ver o pecado na sua força, isso manifestado como ele afeta a nossa mente, a nossa capacidade de raciocinar acerca das coisas de Deus, como o pecado ele contamina os nossos atos, como o pecado contamina o nosso falar e como o pecado contamina o nosso pensamento. E como o pecado, fazendo isso, ele nos leva também à compreensão de que nós somos incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos que possa nos redimir. Então, nós na segunda parte veremos que quando isso for manifestado, Deus então apresentará Cristo como aquele único que pode libertar o homem do pecado e da morte, porque o homem não tem poder para fazer isso com as suas próprias forças. Então, volte comigo para o início do capítulo 59 e veja o que diz o verso 1
do capítulo 59, irmão, diz assim: olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Aqui, entenda que um dos efeitos do pecado é o efeito na mente, irmãos. Ele afeta a nossa capacidade de entendimento das coisas de Deus. O que o homem faz quando vê o mal no mundo? O que o homem faz quando ele vê o pecado se espalhando em toda a terra? Ele acusa Deus como sendo aquele que não tem poder para libertar o homem do pecado, ou mesmo para ouvir as nossas súplicas. A primeira coisa que o homem faz é culpar a Deus por aquilo que é culpa do próprio homem, isto é, por causa do seu próprio pecado. Os homens normalmente, eles invertem em tudo. Quando eles veem o mal, ao invés de reconhecerem os seus pecados, eles acusam Deus por não ter poder e não ter força para nos ouvir e fazer aquilo que pedimos. Essa é uma percepção clara da mentalidade humana, exatamente assim que nós pensamos. Mas aí o texto, Isaías vai corrigir essa mentalidade. E como é que ele corrige, irmãos? Ele vai dizer qual é a causa da separação entre o homem e Deus. Veja o verso 2, o que ele diz. Ele diz: ora, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que é que nos separa de Deus? Não é a impotência de Deus em não agir, é o nosso pecado que nos separa de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. E aqui, preste atenção no detalhe. Quando Isaías usa a palavra vós aqui, não é? Eu posso pensar meramente em Israel, no povo de Israel. Então, não tem a ver isso conosco, não é verdade. Deixa eu lhe dizer por que não é verdade, irmãos. Se você olhar no livro de Romanos, eu queria que você abrisse comigo, Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai citar esse texto de Isaías 59. Romanos, no capítulo 3. Veja as palavras do apóstolo Paulo, as palavras do Senhor aqui, nesse caso. A partir do versículo 9 do capítulo 3, Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, Paulo vai descrever que não apenas os judeus, mas os gentios também estão debaixo do pecado. E aí ele vai usar argumentos bíblicos para provar isso. Onde está escrito isso? Aí veja o verso 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Veneno de víbora está nos seus lábios. Preste atenção ainda, irmãos. A boca eles a têm cheia de maldição e de amarguras. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, esse texto aqui, ele é citado em Isaías 59, versos 7 e 8. Preste atenção, volte comigo lá e veja se não é exatamente essa citação em Isaías 59, verso 7 e verso 8. Ele diz: ora, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Isaías é citado lá por Paulo em Romanos 3 para descrever que não apenas os judeus, mas também os gentios foram contaminados pelo pecado. Então, esse texto de Isaías 59 não diz respeito apenas aos judeus, mas diz respeito a todas as nações, diz respeito a todo homem na terra.
Então, o vós aqui não fala apenas da nação de Israel, mas fala de toda a raça humana. Então, todos nós pecamos e fomos separados de Deus. Volte comigo, então, para o verso 2 e veja a causa de Deus não ouvir a nossa oração. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O Senhor não nos ouve, não é porque Ele não tem poder. O Senhor não estende a mão para nos salvar, não é porque Ele não tem poder para fazer, é por causa do pecado. Os pecados, os seus pecados, fazem separação entre nós e o próprio Deus. A separação, por sinal, é um termo muito claro nas Escrituras que descrevem a entrada do pecado no mundo e a expulsão da presença de Deus. Deus expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden e impede o caminho de volta a ele por meio do mesmo pacto que ele havia feito com Adão. Agora o homem não mais poderá voltar ao Senhor por meio daquilo que ele faz. Ele não poderá mais vir ao Senhor porque tem alguma justiça em si. Pelo contrário, agora ele precisa da justiça de outro. Isaías vai aprofundar esse argumento e vai dizer assim: o pecado não apenas nos separa de Deus, o pecado não apenas nos torna incompetentes para compreendermos aquilo que Deus é e o que Ele fez. O pecado nos degenera. E veja o que ele diz no verso 3, como a degeneração se dá no âmbito daquilo que fazemos, pensamos e falamos. Olhe comigo o verso 3. Porque, veja aqui, literalmente, ele está dando um caráter conclusivo, não é, irmãos? E aqui a razão é muito clara. Por que isso? Porque Deus não nos ouve. Porque Ele fez separação, o pecado nos separou. E Ele diz: como isso aconteceu? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Preste atenção no detalhe. Isaías aqui, ele vai mostrar a completude da nossa maldade, descrevendo não apenas as mãos, mas os dedos. Veja que coisa, não apenas a palma da minha mão, mas os meus dedos. Veja, perceba o detalhe, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Isso é para descrever a completude da contaminação. Tudo aquilo que eu faço não pode trazer glória a Deus. Tudo aquilo que eu faço não pode aproximar Deus de mim, em hipótese alguma. Então o que vai acontecer, irmãos? Ele diz: mas não apenas as minhas mãos. Ele fala: os meus lábios. Veja ainda o verso 3. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Veja de novo o caráter da completude. Não apenas os lábios, mas a língua. Não apenas as mãos, mas os dedos. Tudo que fazemos está contaminado pelo pecado. Imagine, irmãos, que alguém diga: mas então é o que eu falo apenas, é o que eu faço, e o que eu penso? Veja o verso seguinte, o que é que ele diz, no verso 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Eles planejam o mal e executam aquilo que planejam. Os pensamentos, as ações, as palavras. O profeta Isaías está fazendo aqui, irmãos, mostrando para Israel no cativeiro que eles não têm poder em si mesmo para serem libertos. Assim como o homem no estado de queda, ele não tem poder algum para salvar a si mesmo.
para salvar a si mesmo. Mas preste atenção no detalhe ainda, irmãos. O que é que acontece com a queda? Uma religião surge. Não imediatamente a religião salvadora. A falsa religião é a primeira que surge quando o pecado entra. Foi o que Adão fez quando eles comeram do fruto proibido e perceberam que estavam nus. O narrador lá em Gênesis 3, ele vai ter o cuidado de dizer que eles fizeram com as mãos vestimentas para si, com um material específico. O narrador tem um cuidado de dizer isso. Eles se vestem com folhas de figueira, que eles fazem com as mãos. O problema é que quando o pecado entra, ele me contamina, que o que eu faço não serve. E veja que o texto vai dizer na sequência, no verso 5. Veja que imagem interessante Isaías vai colocar. Chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer, os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. Aqui a imagem é a seguinte, olha, tudo o que sai deles é contaminação. Se um ovo é quebrado, sai uma víbora. Se o que eu faço, o fruto do meu trabalho é contaminado, é morte, é iniquidade. Mas não para aí. O narrador não para, ele vai agora descrever a força do homem na tentativa de fazer o que Adão fez lá no Éden. Verso 6. As suas teias não se prestam para vestes. Veja que coisa interessante, irmãos. Eu costumo dizer que Isaías 59 é a melhor exposição de Gênesis 3 que nós temos nas Escrituras. Aí ele vai descrever aqui aquilo que Adão fez. Ele tentou fazer com as suas próprias mãos uma vestimenta para si mesmo. Só que o profeta está dizendo, ele não poderá se vestir com aquilo que ele faz. Com o que ele faz como? Com as próprias mãos. Veja o detalhe, as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. Ele acabou de dizer que as mãos e os dedos estão contaminados. Então se eles fazem alguma coisa, não serve. Eles estão nus, eles não poderão cobrir-se com aquilo que eles fazem. É o que o texto vai dizer. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Eles não poderão cobrir-se com o que eles fazem. Costumo dizer que quando era adolescente lá na minha terra, no interior do Pará, nós íamos fazer evangelismo na região ribeirinha. Descíamos o rio Tocantins para uma cidade chamada Ituquara e depois pegávamos um barco menor ainda para uma cidadezinha chamada Piranopã, que é uma região indígena. É claro que eles não são índios, mas o nome indígena, a cultura indígena. E eu lembro que foi a primeira vez que eu tive a primeira vez que veio ao meu coração o desejo de me dedicar ao ministério. Eu tinha 14 anos de idade, trabalhando ali naquele local, levando o evangelho de Cristo para aquelas pessoas, junto com a igreja. Eu lembro muito bem, irmãos, que chegou a noite, nunca vi tanta muriçoca na minha vida, A gente costuma dizer que de manhã a mutuca e de noite a muriçoca. Não tinha trégua. A gente vivia mais na água do que peixe, para poder se livrar das ferroadas. Chegava à noite, eles tinham uma rede para a gente deitar e um lençol que não poderia cobrir a gente. Quando cobria a cabeça, a muriçoca vinha nos pés. Quando cobria os pés, elas vinham na cabeça. O resultado é que a gente escolhia o lugar que queria morrer, se era na cabeça ou no pé. A sensação é essa é a sensação do homem que tenta ser salvo com aquilo que faz com as próprias mãos. Não serve para ele. Ele cobre a cabeça,
e descobre os pés, ele descobre os pés e cobre a cabeça. Não é uma vestimenta adequada para ele. Eles não poderão se vestir com aquilo que eles fazem com as próprias mãos. O profeta Isaías está destruindo aqui a esperança do povo em si mesmo. Então ele começa agora a mostrar o que eu recebo quando eu busco o evangelho por obras, o evangelho em que o homem é salvo por aquilo que faz. O que eu encontro? O que eu encontro nesse caminho? E aí ele diz no verso seguinte, verso 7, irmãos, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Os irmãos conseguem me ouvir? Então eu vou continuar falando, depois eu ajeito, fica sem problema. Faz parte do processo. Vamos lá, irmão. Então, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Veja, perceba o que é que eles vão encontrar nesse caminho. Veja bem, irmãos. Os seus pés correm para praticar o mal. Eles são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento, há cansaço, fraqueza, desânimo, desencorajamento, porque eu busco me vestir com aquilo que eu faço com as minhas próprias mãos e nunca consigo fazê-lo. Eu nunca consigo fazê-lo. O que eu tenho aqui diante dos nossos olhos, irmãos, é que esse caminho leva ao desespero, leva ao profundo abatimento de alma. Quantas vezes recebi no meu gabinete jovens crentes verdadeiramente, angustiados por causa de algum pecado que eles estão vivendo por algum tempo. E eles percebem, dizendo, pastor, eu não sou crente, eu não sou salvo. E meu primeiro papel como pastor é restabelecer a esperança no lugar certo. Então a minha fala a eles é: o que você era quando Deus te amou? Romanos 5 diz, você era fraco, você era inimigo de Deus, você era pecador quando Ele te chamou. E agora que você é filho dele, o que Ele vai fazer com você? O que foi que você fez para Ele te salvar? E o que é que Ele depende de você para continuar restaurando a tua vida? E aí você tem conforto, você tem encorajamento, você tem ânimo, mas no evangelho, onde o homem é salvo por aquilo que faz, o que ele encontra no caminho é abatimento, desânimo, desencorajamento. Você olha, por exemplo, ainda no verso 8, na sequência, ele vai descrever isso da seguinte maneira. Preste atenção no detalhe, irmãos. Versículo 8. Desconhecem o caminho da paz. Veja, eles desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Agora eu vou beber água, porque eu falei muito, sem microfone. Graças a Deus que voltou. Muito obrigado por ter deixado a água aqui do meu lado, viu? Vamos lá, irmãos. Obrigado, irmãos. Vamos lá. Desconhece um caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. O caminho que não é aquele proposto pelo Senhor é um caminho em que o indivíduo não conhece a paz. Eu preciso lhe dizer que paz, na língua hebraica, ele não significa
um sentimento de paz. A paz significa a completude da restauração, a totalidade. Então é o oposto daquilo que o pecado produz. O pecado produz destruição, morte, guerra, cansaço, fadiga. E o Evangelho, e o Evangelho de Cristo, que nos traz a paz, ele restaura a nossa sorte. Ele restaura a nossa sorte. Mesmo que vivamos num mundo caído, a nossa esperança é a completude de toda a obra da redenção que começou em Cristo. Mas aquele que anda por aquele caminho não conhece a paz. A sequência do texto ainda é mais rica e diz: por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. O que é que eu espero? Ele diz: eu espero pela luz. E o que é que eu encontro quando eu creio no Evangelho em que eu sou salvo com as minhas próprias mãos? O que é que eu encontro? Eu quero luz. O que é que eu encontro, diz o texto? Eu encontro trevas. Eu encontro trevas. Espero pela luz e eis que há só trevas, pelo resplandecer, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Eu espero algo que nunca vou receber se eu buscar o Evangelho da salvação por minhas próprias mãos. Por minhas próprias mãos. O versículo segue dizendo: apalpamos as paredes. Veja, cada vez ele aprofunda a descrição, irmãos, das consequências disso. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. Aí ele explica por quê. Lembra o detalhe? Veja a mudança aqui das pessoas, irmãos, do verbo. Primeiro Isaías vai usar a segunda pessoa do plural, vós, referindo-se a Israel e às nações. De repente, Isaías agora passa a usar a primeira pessoa do plural, nós. Em outras palavras, o próprio profeta diz: nem eu mesmo posso salvar a mim mesmo, nem eu. Veja que linguagem interessante, porque as nossas transgressões não são mais as vossas, mas as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Ele passa a dizer quais são: prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. O direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Estamos perdidos, Isaías está dizendo. Nós estamos perdidos. Não é à toa, irmãos, que não foi muito tempo, foi muito pouco tempo depois do pecado de Adão, mas muito pouco tempo depois do pecado de Adão, que o Senhor disse: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Nós não sobreviveríamos apenas com essa verdade, de que estamos mortos, de que as nossas obras não podem nos salvar. E onde nós iremos? O que nós faremos então? Assim como lá, aqui também o profeta Isaías vai levantar
o poder de Deus em Cristo Jesus, usando a linguagem que se segue nos versículos 15 em diante. Ele diz: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia um ajudador. Um ajudador? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ninguém poderia salvar o meu povo, porque todos são pecadores. Ninguém poderia salvar o meu povo. Ele viu isso, viu que não havia um ajudador. Um ajudador. Todos aqueles que tentaram fazer com as próprias mãos sucumbiram à morte. Então o que tem que acontecer? Veja a segunda parte do verso. Esse ajudador agora é explicitado melhor. Ele diz: e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Que coisa! Aqui a palavra intercessor, eu preciso trabalhar com vocês esse termo por alguma razão, não é? Porque eu olho para trás do Antigo Testamento e vejo Moisés como mediador do pacto. Moisés orou pelo povo lá em Êxodo 32 e Deus não matou o povo naquele contexto. Abraão, por exemplo, é descrito lá em Gênesis talvez como mediador que orou e Ló não foi morto junto com sua casa. Alguém pode dizer. Ora, o sistema sacerdotal de homens que intercediam pelo povo. Como Deus não achou um intercessor? Que intercessor é esse que ele procurava e nunca encontrou no meio dos homens? Aí eu preciso da paciência de vocês um pouquinho. Bíblia aberta para nós olharmos o texto comigo. A palavra intercessor, irmãos, a palavra intercessor aqui, a raiz dela, ela vem de um verbo, de uma palavra especificamente em hebraico, que significa fazer convergir. Esse é o sentido básico dessa palavra, certo? Então, por exemplo, volte comigo para Isaías no capítulo 53, por favor. Lá essa palavra é melhor trabalhada. Isaías 53, verso 6. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse verbo, fazer cair, literalmente é a mesmíssima raiz que dá origem à palavra intercessor. Para você ter uma ideia, essa palavra é repetida em Isaías 53, lá no último verso, no verso 12, veja lá comigo. Ele diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Perceba, quem intercedeu pelos pecadores? Jesus Cristo, Isaías 53. Mas qual o detalhe aqui, irmãos? Porque veja que a intercessão, ela vem depois dele ter levado o nosso pecado. Ele diz assim: ele levou sobre si a nossa culpa e pelos transgressores intercedeu. Por que não havia ninguém que pudesse interceder? Porque para interceder pelo povo, precisava levar a culpa do povo sobre si. Como um homem poderia fazer se todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados? Como eu posso levar o pecado de alguém se eu mesmo sou pecador? Como eu posso fazê-lo? É impossível ao homem. Deus olhou e disse: não há ninguém que possa ajudar. Não há ninguém que possa interceder.
o que farei? Verso seguinte, Isaías 59, ele diz assim, a parte B do verso 16, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. O próprio braço do Senhor trouxe a salvação. O próprio Deus trouxe a salvação. Porque nenhum homem poderia fazê-lo. Quando eu penso no texto de Isaías e desse intercessor, eu lembro de dois textos de João, um no Evangelho e outro nas cartas de João. João 17, na oração sacerdotal, ele diz: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Eu não oro por todo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem é que intercede por mim? Aquele que é a propiciação, aquele que morreu pelos meus pecados. O Senhor não ora pelo mundo, o Senhor ora por aqueles que Ele deu a vida. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele é pautado numa verdade inequívoca. O homem não pode salvar a si mesmo. Só Deus pode salvá-lo. E o homem não tem vontade, não tem poder e não tem condições alguma de se voltar ao Senhor, se o próprio Deus não vir a Ele. Não vir a Ele. O tema do vestir-se então toma forma mais uma vez, Isaías 59, quando ele diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Esse texto é citado lá e por Paulo em Efésios, e que muitos dizem que Paulo está vendo um soldado romano e descrevendo as vestimentas de um soldado romano. Tudo bem, eu nem entro em xeque com isso, mas eu penso que primeiramente ele pensou no que Isaías 59 está dizendo. Quem é esse que se veste para salvar? Quem é esse que se veste para salvar? O profeta Isaías diz assim, irmãos, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito me ungiu para pregar boas novas. É só virar a página, veja lá comigo, que é citado pelos profetas Mateus e Lucas. E lembre-se, e Jesus dizendo que se cumpriu essa profecia nele, e diz assim Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Lembre-se que no Antigo Testamento você tinha 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, e eram esses os pastores de Israel. Então quando vem o pastor para redimir o seu povo, ele se veste nos 3 ofícios, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, e o Espírito vem sobre ele. E como é que eu sei disso? Veja o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para pregar, isto é, fez dele o profeta, e diz, me ungiu para curar os enfermos, isto é, fez dele o sacerdote, e ele diz mais, e ele me ungiu para pôr em liberdade os que estão algemados, fez dele o rei. Ele foi preparado para me redimir, ele foi adequado para minha salvação, ele se veste para me redimir. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos, pois,
do Senhor Jesus Cristo. Essa vestimenta, lembre-se, Adão e o seu pecado nos deixaram nus. Cristo, na sua justiça, nos vestiu e cobriu. É só você pensar ainda um pouco mais. Veja como o Senhor nos achou. Profeta Ezequiel, no capítulo 16, irmãos, versículo 7 em diante, ele diz assim: já veja que o profeta aqui está falando acerca de Jerusalém e como o Senhor encontrou o seu povo e como ele os salvou. Aí diz assim: eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. E aí ele diz: passando eu junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. Ele diz: sabe o que foi? Como eu te achei? Você vivia para satisfazer os desejos do teu coração. Quando eu te achei, você vivia para você mesmo. Eu te encontrei assim, ele diz. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. O Senhor veio e se vestiu para cobrir a nossa vergonha. A nossa injustiça foi coberta pela justiça de Cristo. As vestes brancas daqueles que habitarão com o Senhor por toda a eternidade, não com sua própria justiça, mas na justiça de Cristo. Ele viu isso, maravilhou-se. Não havia ninguém que pudesse ajudar, nem mesmo interceder. Seu próprio braço trouxe a salvação e a sua justiça o susteve. Na sequência do texto, ele se volta para aqueles que desejam ainda seguir o falso evangelho da salvação por suas próprias mãos, porque o Senhor se veste para libertar o seu povo e para destruir os seus inimigos. Diz o texto na sequência: pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á paga. Terras longínquas, onde ninguém habita, a ideia da solidão. Lembra do profeta Jeremias dizendo: aquele que confia no homem, ele vai ser como árvore plantada no deserto. É alguém que vai viver no lugar longe. E ele diz: eu darei a paga a esses, viverão sozinhos. Mas a grande bênção é que ele diz: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Ele diz: o Senhor virá, impelido pelo próprio Espírito, e desde o nascente do sol até o poente se fará conhecido o nome dele em toda a terra, não apenas em Israel, mas em toda a terra. O Evangelho que liberta o homem.
A esperança agora, diz o texto, virá o Redentor a Sião, ao monte Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, a todos aqueles que abandonarem os seus caminhos, todos aqueles que deixarem o caminho que eles construíram, da salvação por obras, da salvação pelos seus próprios méritos, da salvação por sua própria força, todos aqueles que se converterem a mim, que abandonarem os seus caminhos, esses encontrarão vida. E aí vem a promessa, que não é apenas para mim, é para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Aí ele diz, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. As nossas gerações ouvirão o mesmo evangelho, a mesma verdade que me salvou. Salva os meus filhos, os meus netos, o mesmíssimo evangelho. Se você andar pelo caminho que o Senhor estabeleceu, você encontrará a paz e a salvação. Mas todo aquele que rejeitar não saberá o que é paz, nem nessa vida, nem na eternidade, certamente. Vamos orar ao Senhor nesse momento mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos pela doce e gloriosa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos poderosamente para não apenas compreendermos as Escrituras, mas para nos apegarmos à tua verdade de todo o nosso coração. Faz isso, Senhor Deus. Renova as nossas forças. Abençoa todos quantos aqui se encontram com o poder do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.